Nós iremos ler um pouco aí esse versículo, esse capítulo 6 de Apocalipse. Eu peço a você que nos acompanhe, por favor. Aí vai falar sobre os 7 selos, que diz assim, capítulo 6, verso 1. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão, vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Versículo 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra. Diga, a paz sairá da terra. Escute o que eu vou falar para você. Olhe para mim, a gente já volta para o texto. A gente acha que o mundo precisa de paz. Acha ou não acha? Acha que a gente está dizendo, Senhor, que a paz está de nós, tal. Nós ainda não sabemos o que é falta de paz. Nós estamos lendo a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo que nós ainda não sabemos o que é falta de paz. Vamos ler novamente o verso 4. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Tinha o quê? E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, um quenis de trigo. Um quenis, irmão, era uma medida, olha aqui para mim, por favor. Um quenis era uma medida de 1,1 litro, 1 litro e 100 gramas. Amém? 1 litro, era feita uma medida. Se media com aquele litro de 1,1 litro, colocava ali o trigo e fazia as medições. Amém? Um quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de trigo por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizer, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Tudo isso vai acontecer. Eu não estou aqui com um ensinamento, com uma palavra, para te amedrontar. Eu estou aqui para abrir o seu entendimento, para te ajudar a entender que você precisa de Jesus. Diga para a pessoa que está ao outro lado, essa palavra é para você entender que você precisa de Jesus. Amém? Ou não amém? Escute o que eu vou falar para você antes de seguir a sequência, de dar sequência nessa leitura. Satanás está tragando muita gente, pelo que essas pessoas pensam que deve ser. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado, eu acho que deve ser dessa forma. Nós não temos mais tempos a perder. Eu não tenho tempo a perder, você também não tem tempo a perder. A nossa vida é preciosa. Nós ainda não sabemos o que é falta de paz e o que é sofrimento. E o Senhor nos livre disso. Diga comigo, que o Senhor me livre desse momento. Versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus
e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Aí você vai me perguntar: mas bispo, muitos crentes vão morrer? Muitos crentes vão morrer. Vão morrer por quê? Porque há um propósito. Jesus morreu por nós por um propósito, e muitos de nós iremos morrer neste momento também por um mesmo propósito. Diga amém. E vi que abriu o sexto selo, e ouvi um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Pegue aqui que eu tenho algo para falar para vocês. Todos os montes e ilhas foram removidos de onde? Segundo a ciência, há uma previsão que algum continente deixará de existir e nascerá um novo continente. Quem já ouviu falar disso? Alguns aqui já ouviram falar. Nada, absolutamente nada será novo para nós. Não é a ciência que vai dizer para nós o que vai acontecer. Por quê, meu bispo? Porque o Senhor já nos disse o que irá acontecer. Meu pastor, mas a ciência vem à frente. Não, Deus vem à frente da ciência. Deus fez a inteligência. Amém? E o Senhor já deixou escrito para que nós não fôssemos enganados. Diga amém por isso. E os reis da terra, versículo 15, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos abençoe com entendimento, com sabedoria. O Senhor tire de nós toda a frouxidão, toda a covardia, e coloque em nós o espírito, a unção, a visão, a virtude de um verdadeiro filho do Senhor, de um guerreiro do Senhor, de uma verdadeira filha do Senhor, de uma guerreira do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Então, amados, vocês viram aí sobre os 7 selos, e eu vou falar um pouco sobre cada um desses selos. O primeiro selo, que é o cavalo branco e seu cavaleiro, é importante dizer que esse selo, esse cavaleiro no cavalo branco, não é Jesus. Nós vamos ler mais para frente Apocalipse 19, que fala sobre Jesus. Então você precisa guardar isso na sua cabeça, que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 6 fala do anticristo, e Apocalipse 19 fala de Jesus. Diga amém. Amém? Então o primeiro selo, que é o cavalo branco e seu cavaleiro, que vem com uma fúria mortal contra os cristãos, é o anticristo. O segundo selo fala do cavalo vermelho. O cavalo vermelho fala de guerra. O Senhor está nos dizendo que este cavalo vermelho, quando for solto o segundo selo, vai lá. Então, os demônios irão agir nos senhores das guerras, e as nações entrarão mais uma vez em guerra. Vocês entendem isso? Por que as nações entrarão em guerra?
para que as nações mais fortes derrubem as nações inferiores e seja estabelecido um único governo mundial. Então isso vai acontecer. Não se enganem, não pensem que isso vai ficar aí paradinho e a vida está uma beleza e pá, como nós baianos temos o hábito de falar. Não vai ser assim não, tá, irmãos? Não vai ser assim não. E nesse momento, a igreja ainda estará aqui. A igreja ainda não foi arrebatada. No início dessa grande tribulação, a igreja ainda não foi arrebatada. Eu vou provar a você, dentro da palavra de Deus, que a igreja ainda não foi arrebatada. Vamos para frente. Amém? Nós falamos do arrebatamento e ensinamos sobre o arrebatamento semana passada. E hoje nós vamos falar da grande tribulação e ensinar a vocês que a igreja ainda estará na terra no início da grande tribulação, na primeira metade da última semana profética das 70 semanas de Daniel. Amém? Isso, mas eu não quero estar aqui, só se você morrer antes. Porque se você estiver vivo, meus filhos, vocês estarão aqui. Não adianta correr, não adianta ter medo. E isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Por quê? É só vocês pararem para observar como que anda a carteira de vocês. Antigamente, eu me recordo em 1995, quando eu comecei a trabalhar, nós recebíamos o pagamento em um envelope. Ali no Mangue Seco, Dona Mara sabe disso. Mais alguém aqui trabalhou na época do Mangue Seco? Quem conhece o Mangue Seco aí? Quem recebeu o dinheiro no envelope lá no Mangue Seco? Tu tá velho, viu? Eu também recebi dinheiro no envelope no Mangue Seco. A senhora também recebeu. Tinha umas casinhas aqui, confere? Tinha umas casinhas. E a gente ia para a fila. Cada casinha daquela era uma empresa. E ali a gente saía com um envelope, com dinheiro no envelope. Hoje, quem tem dinheiro na carteira aí? Quem tem? Hein? A cada dia que se passa, o dinheiro, a cédula, a moeda palpável está acabando. As transações estão transações virtuais. O seu dinheiro fica lá de forma virtual. Você pega nele? Não, fica lá na conta. Você só sabe quanto tem, é assim ou não é? Isso tem um objetivo, irmãos. Primeiro objetivo, controle. Primeiro objetivo, controle. Amém? Segundo objetivo, arrebanhar o povo. O que é arrebanhar o povo? É dizer as massas, a partir de agora vocês seguirão dessa forma. E nós estamos assim, olhem, como ovelha muda, sendo levadas ao matador. Se engane não, porque é assim que nós estamos. Todos nós, eu e vocês. Todos nós. Estamos como ovelhas mudas sendo levadas ao matador. Porque já há uma arquitetura, já há um projeto, já existe um projeto, uma agenda chamada 2030, onde a humanidade já está sendo arrebanhada para aquele projeto que eles querem fazer. Isso não tem nenhuma forma disso ser mudado? Não, porque essa palavra tem que se cumprir. Então foi Deus que planejou? Não. Deus apenas já sabia, em sua onisciência, que o homem, no futuro, iria planejar que fosse dessa forma. Então o Senhor revelou ao seu servo para que ele escrevesse e não deixasse o seu povo passar por despercebido. Por que, Kleber? Porque Satanás virá com um poder tremendo ao ponto de enganar muitos de nós. Entende ou não? Pegou ou não pegou? Então muitos crentes serão enganados, muitos cristãos serão enganados. Então pega aqui que eu quero te entregar uma revelação. O cristão que anda procurando campanha aqui e acolá, vão cair do cavalo, todos eles. Porque campanha não salva, campanha não liberta, campanha tem um único objetivo: ativar a sua fé. Mas existem pessoas que não param em igreja nenhuma, não cria raízes. E de todas as igrejas que saem, o interessante é que nenhum pastor presta
e nenhum irmão daquela igreja presta. Só ela que presta. Só ele que presta. Saiu por quê da igreja, irmão? Não porque é o pastor, não porque os irmãos. Irmão, Satanás está matando muita gente espiritualmente dessa forma. Uma coisa é a pessoa mudar de igreja porque a igreja fechou ou porque se mudou de cidade. Agora, porque houve um desentendimento, porque eu não concordei com o pastor Kleber, eu vou sair da igreja. Nós precisamos parar com isso, irmãos, porque o fim está próximo. Eu fui fazer o velório de Dona Vina essa semana, que dia? Sexta-feira. E depois de muito tempo, há muito tempo eu não faço isso, o que eu vou falar para vocês. Porque na verdade me disseram, o senhor pode orar? Eu disse, não vai ter nenhuma cerimônia? A família pediu que não falasse nada, só orasse. Eu disse, tudo bem, vamos orar, vamos respeitar a família. Amém? E aí eu peguei a Bíblia, né? Peguei a Bíblia. Irmãos, eu sou um pastor. Como é que eu estou em um velório e eu vou apenas orar? Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos, que a paz de Cristo esteja com todos. A família me disse, representada por fulano de tal, que eu deveria apenas orar. Mas, depois de 23 anos de ministério pastoral, eu não posso sair daqui sem falar essa palavra para vocês. E aí tive que falar uma palavra para todos eles. E o que eu quero dizer para vocês com isso é que, naquele momento, o Senhor falou em minha alma. Diga a eles que eu estou voltando. Há muitos anos eu não faço isso no meio de um culto fúnebre. E eu disse a eles, eu tenho algo para falar para vocês da parte de Deus. Se preparem. Porque Jesus está voltando. E eu quero que cada um de vocês fale isso para a pessoa que está ao teu lado. Se prepare. Porque Jesus está voltando. Você precisa se preparar. Você precisa guardar o seu coração. Bicho, mas eu estou assim, bicho, eu estou assado. Irmãos, assim, assado, Jesus. Todos nós temos dores, todos nós sofremos, todos nós passamos por problemas, mas nós não podemos comprometer a nossa salvação, a nossa partida daqui, por causa do nosso ego. É igualmente eu fazer eu irritar a minha esposa e ela não querer me perdoar e dormir comigo de birrinha comigo. Somos uma só carne, irmãos. Somos o corpo de Cristo. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado, eu e você e todos aqui. Somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E somos uma família. E como toda família, temos problemas. Temos ou não temos? Como toda família temos. Tem alguma família aqui que não tem problema? Hein? Como toda família temos problemas, mas somos uma família e precisamos nos amar, precisamos nos perdoar, precisamos curar o coração, precisamos curar a alma, precisamos andar firme, precisamos deixar as coisas velhas para trás. O que é isso, bicho? Tudo que aconteceu ontem é velho, fica para lá. A partir de hoje tudo é novo, porque hoje é um novo dia. Diga amém. Diga amém. Satanás me esbofeteou essa semana atrasada. E a semana passada eu já disse a vocês, mandou um mensageiro e me esbofeteou. E eu fiquei irritado, e eu disse, eu vou para cima. E o Senhor disse, desça do carro. Desça do carro. Ou a sua causa é minha, ou a sua causa é dos homens. E eu quero falar essa palavra para você,
pedindo para que você fale à pessoa que está ao teu lado: ou a sua causa é de Deus, ou a sua causa é dos homens. Eu disse: Senhor, eu vou fazer o que? E o Senhor falou na minha alma o que eu iria fazer. Quando o Senhor falou na minha alma, ela disse: pega o nosso filho e nós vamos fazer isso, isso e isso. Ela ficou aguardando eu falar alguma coisa, eu disse: depois a gente conversa. Então você precisa entender isso, que não é na força do seu braço, não é no seu psique, não é com o seu intelecto, não é na sua capacidade. Irmão, o que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus é dos homens. O que é dos homens acaba, mas o que é de Deus permanece. Diga amém. Então diga comigo: o que é de Deus é de Deus. O que é dos homens acaba, mas o que é dos homens acaba. Mas o que é dos homens, mas o que é dos homens, mas o que é de Deus permanece. Aplauda Jesus. Eu quero te dizer com isso que você é de Deus. Todas as obras dos homens irão acabar na sua direção, mas toda a obra de Deus em sua vida vai permanecer. Porque você é de Deus. Você é de Deus. Amém? Então as guerras virão. Pais contra filhos, filhos contra pais, esposa contra marido, marido contra esposa, nação contra nação, rumores de guerra, guerras, terremotos, catástrofes. Essa semana a gente viu aí na Ásia, na China, a China sendo invadida por um dilúvio. Terceiro selo, o cavalo preto, virá sobre toda a terra uma fome como jamais aconteceu. O terceiro selo é o cavalo preto e significa fome que virá sobre a terra. O quarto selo é a morte. Irmãos, pega isso aqui que eu quero falar para você. Pega isso aqui. Quando ele vier julgar as nações, acontecerão terremotos. Todas as pessoas que não aceitaram Jesus e que receberam o número, a marca da besta, ou na testa ou na mão, será feita uma marca. Você só vai comprar se você tiver esse selo ou na testa ou na mão direita. Você também no seu negócio só vai poder comercializar o seu negócio se você tiver essa marca. Vocês estão compreendendo ou não? Então vocês precisam estar firmes com Cristo, porque se isso acontecer em nossos dias, minha irmã, a gente não vai poder negociar. Eu vou ter que fechar minha empresa e vocês vão ter que fechar a empresa de vocês. Como nós iremos sobreviver, bispo? Eu não sei. A gente tem que começar a aprender a plantar no fundo do quintal, no vasinho, a cultivar essas sementes. Porque quando a gente se esconder nos bunkers das florestas, a gente vai ter que ter raízes lá para comer. E a gente vai sobreviver assim? Vai. Na Segunda Guerra Mundial, o povo que sobreviveu lá no Oriente, lá no velho continente, na Europa, sobreviveram comendo raízes, batatas. Eles comiam batata. Mas nós vamos um pouco para trás. Hoje eu falava aos meus filhos que Adão, quando ele foi feito, não há registros bíblicos que ele comia carne. Ele não comia carne. Ele comia raízes e frutas. Era o alimento dele. Então, de alguma forma, por 3 anos e meio, aqueles que estiverem na terra, antes do arrebatamento, 1260 dias, a primeira metade da última semana de Daniel, nós iremos sobreviver de alguma forma. Onde, também não sei. Como, também não sei. Mas o Senhor nos dará inteligência para fazermos alguma coisa. Amém? Então essas pessoas que não aceitaram Jesus, quando iniciar a segunda parte da grande tribulação,
que elas começarem a ver os horrores que acontecerá, elas irão tentar morrer e não irão conseguir morrer. Elas procurarão a morte. Mas antes delas procurarem a morte, quando o cavalo amarelo for solto, que é o quarto selo, quando o cavalo amarelo for solto, o quarto selo for aberto, a morte virá montada nesse cavalo, ceifando a terça parte dos homens da terra. Quando nós falamos homens, homens e mulheres, a terça parte será ceifada. Quinto selo, o pedido de justiça, como nós lemos aqui, que os santos que estão abaixo do trono do Senhor irão clamar: até quando, Senhor, os teus santos não serão julgados? E o Senhor lhe deu vestes brancas, compridas vestes brancas, e disse: aguardem mais um tempo, porque ainda falta padecer, morrer por causa do meu nome, um número. E vocês irão entender já já e compreender por que esse aguarde mais um tempo. Amém? O sexto selo, tremor de terra, angústia, hecatombes, calamidades, e de uma forma universal. Coloque aqui Mateus capítulo 24, versículo 21. Isso se cumprirá o que você irá ler agora aqui comigo. Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. 24, 21. Porque haverá então grande tribulação. Vai? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Amém? Então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio e jamais haverá. O sétimo selo, as aleluias e glórias, como está lá em Apocalipse, capítulo 19, do verso 1 ao 6, pararam, e houve silêncio no céu por quase meia hora. Amém? Falando em aleluias, deixa eu falar uma palavra para você. Às vezes nós cristãos falamos aqui aleluias. Nós erramos quando falamos isso. A palavra aleluia, ela está em hebraico. E ela quer dizer louvor a Yahvé, a Javé, louvor a Deus, adoração a Deus, louvai ao Senhor. Aleluias, que está no plural, quer dizer louvai aos deuses, a mais de um Deus. E nós só temos um Deus. Amém, igreja? Nós só temos um Deus. Então, são coisas que às vezes nós erramos como igreja, talvez porque seu pastor não te orientou, não te instruiu, mas o correto é você falar aleluia, no singular, porque você está dando um louvor a Jeová, a Yahvé, ou Javé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra aqui, coloque aqui, querido, Apocalipse 19, versículo 1 ao 6. Depois disso, ouvi nos céus algo, semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou. Exclamou o quê? Exclamou o quê? A fumaça que dela vem, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes
prostraram-se e adoraram a quem? Estava assentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. Ou seja, eles disseram: louvai a Jeová, assim seja. Amém é uma afirmação. Há quem diga que amém não quer dizer assim seja, mas se você for para o dicionário, amém quer dizer afirmativo, uma afirmativa, uma afirmação, ou até mesmo que seja dessa forma. Amém? Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus todos vocês. Diga aleluia. Seus servos, quem é servo do Deus vivo aqui? Vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, diga comigo, aleluia. Pois e reina, diga comigo todos juntos, pois e reina, juntos, 1, 2, 3, o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos do início, volte lá, varão. 1, 2, 3, não, parte B, 1, 2, 3, pois e reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvai ao Senhor. Então os 4 seres viventes que estão sustentando o trono do Senhor, com os 24 anciãos. Os 24 anciãos simbolizam os 12 príncipes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus, o qual Judas não fará parte. Matias entrou no lugar de Judas. Então as 12 tribos, os 4 príncipes das 12 tribos e os 12 príncipes das 12 tribos e os 12 apóstolos do Senhor, juntamente com os 4 seres viventes, se prostrarão e irão proclamar ao Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 8. Você vai ouvir falar aí das 7 trombetas. Abra aí, varão, por favor, para os irmãos acompanharem. Apocalipse capítulo 8. Entendam a gravidade de tudo que está para acontecer. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Por quanto tempo? Estão acompanhando aqui? Por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas quantas trombetas? 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vocês pegaram aqui? Todas as suas orações serão apresentadas ao Senhor. Todas as orações dos santos serão apresentadas ao Senhor. Nada passará por despercebido. Então a mão do anjo subiu diante de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A quarta. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se, versículo 8, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas.
O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em abismo. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Para terminar, o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente à da noite. A gente vai revelar cada trombeta dessa para você. E olhei e vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, até aqui nós estamos falando de 4 trombetas, no capítulo 8. Amém? A primeira trombeta será lançada na terra, saraiva, fogo e sangue. Para queimar a terça parte da terra. Vocês já leram comigo. A segunda trombeta será lançado algo no mar, parecendo um monte, ardente como fogo. Algo muito grande será lançado no mar. Isso que será lançado no mar vai fazer morrer, desaparecer os seres marítimos. Irão morrer. Uma terça parte dos navios que estarão aí também desaparecerá. Provavelmente uma espécie de um grande meteorito, né? Um grande meteorito cairá sobre a terra, sobre o mar. Na terceira trombeta, uma grande estrela chamada Absinto cairá do céu, ardendo como uma tocha, e a terça parte das águas se tornarão em veneno. Na quarta trombeta, nós iremos ver catástrofes ecológicos. O sol se escurecerá, a lua também se escurecerá, uma terça parte das estrelas se escurecerá. Tudo que eu estou falando aqui é uma terça parte. A quinta trombeta, cairá uma estrela do céu com a chave do poço do abismo. O sol e o ar se escurecerá. Escorpiões ferirão os que não tiverem o sinal de Deus nas testas. Olha o que eu estou falando aqui para você. Escorpiões ferirão os que não tiverem o sinal de Deus nas testas. Durante 5 meses, diga durante 5 meses. Os homens pedirão a morte e ela não virá. Vocês lembram quando eu falei semana passada sobre o arrebatamento? Que quem será arrebatado? Na primeira fase do arrebatamento, vocês lembram disso? Aqueles cristãos que estiverem andando de uma forma legal, que estiverem condizente. Os cristãos que não foi encontrado neles nenhuma mácula, que não foi encontrado neles pecado ao ponto de não serem transformados. E outros cristãos não subirão no arrebatamento. Por quê? São cristãos que estão levando a vida numa boa. Porque acham que isso não vai acontecer tão cedo. Porque não estão preocupados com a sua vida em santidade, com a sua vida na presença de Deus. Isso o Senhor está julgando a gente? De repente eu estou nesse meio. Então eu estou falando para a igreja de Cristo. A igreja é minha ou é de Cristo? Então a palavra é para mim e é para você. Diga amém por isso. Eu não sei quem é. Eu não tenho bola de cristal. De repente sou eu. De repente é algum de vocês. E vocês precisam saber que o cristão que ficar aqui, olha aqui, o cristão que ficar aqui, vai ver tudo isso acontecer. O Espírito Santo não estará mais aqui com a igreja. Amém? O cristão que ficar aqui vai ver tudo isso acontecer, mas não será ferido por essas pragas.
Por que não será ferido, meu pastor? Porque esses cristãos, mesmo não tendo sido arrebatados, pegue aqui a revelação, você acabou de ler comigo, tem o sinal de Deus. Esse sinal será aparente? Não sabemos. Mas quando tudo isso começar a acontecer, e o anjo da morte passar, lembra lá na fuga de Israel, antes da fuga de Israel, que o Senhor disse, pegue o sangue do cordeiro e pinte a porta, os umbrais das portas com sangue. Quando o anjo da morte passar, esse será o selo, e vocês não serão tocados, não serão visitados. Vocês lembram disso? Assim será com os cristãos que ficarem naquele dia. Amém? Vamos trabalhar, meus irmãos, para que eu e você sejamos convidados pelo Senhor quando a trombeta soar. Vamos manter uma vida de retidão, vamos manter uma vida de santidade. Os maridos, vamos tratar a nossa esposa com mais carinho, com mais atenção. Vamos amar verdadeiramente a nossa esposa. E cada esposa, ame verdadeiramente o seu marido, respeite, trate-o bem. Não vão dormir birrados um com o outro. Isso não é saudável. Vamos tratar bem a nossa família. Vamos tratar bem os nossos familiares. Vamos tratar bem os nossos vizinhos. Vamos tratar bem, irmãos, aqueles que têm nos magoado. Pastor, isso é difícil, eu sei. Mas o Senhor disse, orai por aqueles que nos perseguem. Vamos tratá-los bem. Diga amém. Aleluia. Eu creio que você será arrebatado. Aleluia. A quinta trombeta, meu irmão, cairá uma estrela do céu com uma chave do poço do abismo. O sol e o ar escurecerá, nós já falamos aqui. Então procurarão a morte por 5 meses e não encontrarão a morte. Por quê? Porque a chave do abismo estará na mão de alguém. A morte vai estar trancada, presa. Nesse momento a morte estará presa. E aí não adianta, porque não vai ter para onde correr, não vai ter para onde fugir. Vão procurar as igrejas que, por perseguirem a igreja, as portas dos templos serão fechadas. Nesse momento vão procurar as igrejas, mas os pastores não estarão aqui, os cristãos não estarão aqui. Então eles vão procurar a morte, vão se lançar de precipícios, não vão morrer, vão tentar dar tiro neles mesmos, não vão morrer, vão beber veneno, não vão morrer, porque a morte estará presa. É como a bispa Daiane ensina sempre, é melhor subir quadrado do que descer redondo. É melhor você pagar um preço agora. É melhor você ser ridicularizado agora, mas estar bem com Cristo. Servir a Cristo. Andar com Cristo. É melhor você vigiar. O Senhor disse, vigiai e orai. Porque quando esse dia chegar, você não será deixado para trás. Vigie e ore. É melhor você cuidar da sua vida no local de trabalho agora. Porque chegará o dia que não haverá mais tempo nem para mim nem para você. Senhor, espera aí que eu vou preparar. Estava ensinando aqui terça-feira sobre as virgens, as 10 virgens. E 5 dormiam e 5 vigiavam. E as que vigiavam estavam com as suas lamparinas com azeite. Mas as que dormiam estavam lá despreocupadas. E talvez tenha alguém aqui no nosso meio que está assim, andando despreocupado. É melhor você se preocupar. É melhor você se preocupar. Eu estava ministrando nesse velório sexta-feira e dizendo para eles, olha, desde os meus 7 anos de idade que eu venho falando, Jesus está voltando. Mas 23 anos depois de pastorear,
eu posso afirmar para vocês: Jesus já está às portas, batendo no seu coração e dizendo: filho meu, dai-me o teu coração, dai-me o teu entendimento, dai-me a sua mente, dai-me o seu ser. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer cear com você, Jesus quer participar da sua vida, Jesus quer que você seja um com ele. Jesus quer que você renuncie o mundo hoje, mas receba uma vida eterna por toda a eternidade. Uma vida para sempre, irmão. Uma vida para sempre. Escute aqui: a bebida, a maconha, a cocaína, o crack, pode dar ao homem um prazer momentâneo, mas Cristo dará uma vida eterna. As mulheres que se prostituem com homens, pode dar um prazer de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, sei lá quanto tempo, mas Cristo dará um prazer eterno. Os homens que se prostituem da mesma forma, mulheres que se prostituem da mesma forma. E tem homem que é só Deus na causa, né? Vai comprometer a vida por 3 minutos, por 5 minutos. Mas Cristo te dará uma vida com gozo eterno, com um prazer eterno. Meus irmãos, e muito mais do que isso, alguns de nós reinará com Cristo no governo milenial, porque Ele vai restaurar toda a terra, toda a criação será restaurada, e alguns de nós irá governar. Nós iremos ensinar isso no próximo domingo para terminar. Amém, igreja? Aleluia. A sexta trombeta, a terça parte da humanidade morrerá pelo fogo, pelo fumo. Nós lemos isso aqui há pouco instante, pelo enxofre. Através de 200 milhões de cavaleiros. Imagina um negócio desse. 200 milhões de cavaleiros. Cavaleiros. A sétima trombeta, abra aqui, varão, por favor, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar o quê? Tocar o quê? A trombeta. Vai cumprir-se o mistério de Deus, como Ele o anunciou aos seus servos. Quem são os servos? Os profetas. Amém? Acabou por aí, bispo, sobre a grande tribulação? Não acabou. Nós falamos dos 7 selos, nós falamos das 7 trombetas, e agora nós vamos falar, para terminar, das 7 taças, que está lá em Apocalipse capítulo 16. A primeira taça: os homens que tiverem o sinal da besta serão feridos com uma chaga maligna. Abra aqui Êxodo capítulo 9, versículo 8, por favor. Êxodo capítulo 9, versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Espalhará onde? Onde? Daí você vai ver que o Senhor dará ordem para que sejam soltos gafanhotos que têm rabos como se fossem escorpiões ou serpentes. Vocês vão ver isso aí em Apocalipse 16. E demônios estarão sobre eles, e sairá fogo da boca desses gafanhotos. O rosto, a cara desses gafanhotos será como um leão. Sairá fogo dele, como se fosse um dragão, consumindo parte da humanidade. Irá feri-los
Eles não morrerão, irão agonizar, mas não morrerão. Vocês começam a entender agora, porque lá na trombeta desce um anjo com a chave do abismo. Lá no capítulo 8 de Apocalipse, desce um anjo com a chave do abismo e tranca a morte. Por que tranca a morte? Porque essa taça precisava ser liberada. Então, mais vale uma vida com Deus agora, irmãos. Eu estou falando para todos vocês, os que já decidiram por Cristo e os que ainda estão em dúvida. Mais vale uma vida com Deus agora. Você pode estar dizendo, meu Deus, por que eu fui ao culto hoje? Porque você precisava ouvir essa palavra. Por isso você veio ao culto hoje. Por isso você está aqui. Porque Jesus te ama. Jesus ama a sua vida, Jesus ama a sua alma. Diga amém. Diga, eu sou felizardo, porque Jesus tem prazer na minha alma. A segunda taça, os mares se transformarão em sangue coagulado. Está lá também um exemplo em Êxodo, capítulo 7, verso 19 e 24. Você pode estar se perguntando, o que é que essas pragas lá da fuga de Israel, no Êxodo, lá no Egito, tem a ver com o Apocalipse? Tem tudo a ver. Porque nada está ali apenas por estar. Se está ali é porque tem um segredo. Nós acabamos de ler. Diga comigo, se está escrito, é porque existe um mistério de Deus. Mas isso aconteceu lá para o povo fugir. E isso vai acontecer mais uma vez, para o povo pagar. Diga, todo sacrifício tem um preço. Então eu quero te revelar algo desse mistério. O que fizeram com Jesus será cobrado. Vocês estão entendendo? Mas ele se sacrificou por nós, mas ele foi escarnecido. Ele foi brutalmente chicoteado. Ele foi brutalmente castigado. Como se fosse o pior dos marginais. A morte de cruz não era para qualquer ladrão. A morte de cruz era para o marginal da mais alta periculosidade. Quem trabalha no polo aqui sabe o que é periculosidade. É lidar com produtos químicos que podem matar o ser humano a qualquer momento. Jesus foi tratado dessa forma, como a pior das espécies. Então olha aqui o que eu quero falar para você. O que fizeram com Jesus ainda será cobrado. É por isso que nós estamos te ensinando isso aqui. Você precisa cuidar da sua vida agora. Você precisa cuidar da sua vida com Deus agora. Você precisa cuidar da sua intimidade com Deus agora. Você precisa cuidar da sua comunhão com os irmãos agora. Não é amanhã, irmãos, é agora. Eu preciso aceitar Jesus, é agora, não é amanhã, é agora. Pastor, mas eu ainda tenho que comprar um casarão, uma casa, um carro, eu ainda tenho que abrir empresa, negócio, ainda tenho que prosperar. Irmão, tudo isso vai passar. Você com Jesus é o mais importante. Para que essas pragas não caiam sobre você, ou sobre até mesmo a sua descendência. Escute o que eu quero falar para você, irmãos. Há uma agenda global para tentar afeminar os homens, masculinizar as meninas. A agenda global é para afeminar os meninos, masculinizar as meninas. É perverter as novas gerações. Entendeu ou não? Querem te obrigar a isso. Escute o que eu vou falar para você. Quando vir para a igreja, obrigue seu filho a vir com você. Querem obrigar o seu filho a se transformar aquilo que ele não é, ou aquilo que ela não é. Então traga seu filho para a igreja com você, irmão. Traga sua filha para a igreja com você. Não deixe em casa. Não tem essa de dizer, meus filhos, eu não quero ir, você vai. Você vai. Estou dizendo que isso acontece não, estou dando exemplo. Mas hoje, vai com o papai e com a mamãe. Lá no futuro, eles vão te agradecer. Eles podem não gostar hoje, mas eles vão te agradecer. Já leu a Bíblia? Ainda não, lê a Bíblia. Mas eu não quero. Você vai querer.
Querendo ou não, você vai querer. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Irmãos, nós temos que acabar com uma cultura que foi implantada na nossa geração. Se o meu filho não quer, eu não posso obrigar. Seu pai te obrigou a você fazer muitas coisas que você não quis para o seu bem. E você está aqui porque você teve que fazer. Você está aqui porque você teve que fazer. Então traga seu filho para ouvir a palavra de Deus. Porque conhecereis a palavra de Deus. E a palavra de Deus te libertará, me libertará, libertará os nossos filhos. Amém, irmãos? Então não tem essa de eu falar, Davi, vai ler a Bíblia. Meu pai, eu não quero agora. Você vai ler agora, meu filho. Pega a Bíblia aí, vá. Pega aí, grava aí o versículo. É assim ou não é, Davi? Depois fala para mim, que eu quero ouvir você falar, viu? Aí ele vai lá, todo cheio de inteligência, né? Meu pai, leia e guarde a Bíblia. E depois você fala para seu pai que eu quero saber se você aprendeu ou não. Gravou, memorizou ou não. Bispo, o senhor está sendo duro com uma criança. É melhor eu ser duro com meu filho agora do que meu filho pagar isso aqui, olha. É melhor eu ser duro com ele agora do que ele ter que pagar por isso aqui. Então eu não posso negligenciar com meu filho, porque não me adianta ganhar 1 milhão de almas e perder meus 3 filhos. A minha casa, a minha família é a minha primeira igreja, é a minha primeira célula. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso estar bem com a minha esposa, para que eu esteja bem com todos vocês, para que eu esteja bem com meu Pai nos céus. Vocês precisam entender isso, que quando os livros forem abertos, não adianta, irmãos, eu pousar de santinho aqui com vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, irmãos? Não adianta, irmãos, eu ser um anjo na igreja e um demônio dentro de casa. Eu tenho que ser um anjo na minha casa, irmãos. Eu sou um anjo de Deus na minha casa. Eu sou sacerdote de Deus na minha casa. Eu sou o líder que Deus constituiu na minha casa. Eu sou o pastor da minha esposa. Eu sou o pastor dos meus filhos. E eu tenho que estar bem com ela. E eu tenho que estar bem com eles. Assim são vocês na casa de vocês. Vocês precisam fazer isso, irmãos. Não podemos ter 2 caras. Mas ela me maltratou, eu estou aqui. Então, irmãos, conta até 10 em nome de Jesus. 1, 2, 3, conta até 10. Toma um banho de água gelada, irmãos. Como é que o senhor faz isso? Eu digo, daí eu não posso falar agora. Estou mentindo? Eu não posso falar agora. Porque se eu falar, irmãos, eu vou falar o que ela não quer ouvir. E da mesma forma, irmão, a gente se acaba de rir, porque a gente se conhece. Então, quando eu percebo que ela está daquele jeito, que a perna fica assim, eu digo, meu Deus do céu, eu não posso falar agora, fica na tua. Ela cruza a perna, vai ficar com o pé, Senhor de Jesus, segura esse pé. Amém, irmãos? Porque a gente tem que se guardar. Escute o que eu quero falar para você. O seu silêncio chama-se sabedoria. Você precisa aprender a se calar. Deus te deu 2 ouvidos, uma boca. Então há momentos que você tem que se calar. Se cale. Às vezes eu passo por algumas coisas no meio do povo de Deus. E as pessoas, você não vai falar nada não. Eu digo, não vou falar nada. Não vai falar porque eu digo, porque o meu silêncio chama-se sabedoria. E se eu falar qualquer coisa agora, o que é que a polícia disse? Tudo que você falar agora pode se voltar contra você. O que é que a polícia está dizendo? Silêncio. E quando a gente era jovem, que a gente era um tagarela, aí o pai fazia. Eu passei por isso várias vezes. Quem já passou por isso aqui? Fica em silêncio. Às vezes precisamos aprender a terapia do silêncio, porque a terapia do silêncio chama-se sabedoria. E por que, bispo, o senhor está falando essas coisas? Irmãos, o seu pastor está te falando isso, porque você precisa se salvar e a sua casa precisa ser salva com você. Diga amém. Erga sua mão direita e diga, eu preciso ser salvo, e a minha casa será salva comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí se cumprirá a promessa do Senhor.
credes no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Amém ou não amém? Oh, glória. Parece que os glórias sumiram, irmãos. Oh, aleluia. Meu Deus. Vamos terminar, irmãos? A quarta taça, a humanidade será abrasada com fogo. Na quinta taça, a dor das chagas será também abrasada com fogo. Além da humanidade ser abrasada, as dores serão abrasadas. Na sexta taça, o rio Eufrates, olha isso aqui, se secará. E 200 milhões de soldados virão. Ali acontecerá uma guerra que a Bíblia chama de Armagedon. Nós vamos ler isso um pouco mais para frente. E na sétima taça, trovões, relâmpagos, deslocamentos das ilhas, deslocamento dos montes, as cidades cairão, sumirão cidades, terremotos de grande escala, desde a criação do mundo jamais visto antes. Pedras de saraiva cairão sobre a terra. Olha aqui, meteoritos cairão sobre a terra, pedras de aproximadamente entre 30 a 60 quilos. Em toda a terra. Agora imagine você, uma pedra caindo do céu, de 30 a 60 quilos. A gente não vai ver, vai ver. Sabe como é que você vai ver? Milhões de bolas de fogo descendo do céu. E arrasando a terra. Bispo, isso é terrível, isso é terrível. E é por isso que você precisa saber que isso vai acontecer, para que você não esteja aqui. Estão dizendo que isso não vai acontecer, eu digo a você, vai acontecer. Há quem diga que não haverá arrebatamento, eu te digo, haverá arrebatamento. Diga amém. E o arrebatamento está próximo. Aleluia. Então será o Armagedon, irmão, será uma guerra mundial que começará com os povos do norte. Abra aqui, querido, Jeremias, capítulo 1, versículo 13. Abra aí, por favor. Os povos do norte, olha, lá do outro lado da terra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela, o quê? Ela está inclinada do lado. Inclinada onde? Para onde? Avança aí, vamos ver. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Amém, irmãos? Virá de onde? Cercarão Jerusalém. Então isso aqui serão sinais proféticos para nós. Então a Europa se reunirá. Moscou será uma capital de guerra, uma capital onde reinos se reunirão, lá em Moscou. Vocês compreendem o que Deus está revelando aqui? Lá em Jeremias, nós estamos no Apocalipse, o Senhor revela lá em Jeremias ao profeta. Os reinos do norte se reunirão para te derrotar. Para derrotar quem? O povo de Deus. Mas bispo, aí está falando de Jerusalém, irmãos, entenda isso. Israel, Jerusalém, é o berço da humanidade, é o berço do cristianismo, é o berço dos fundamentos de Deus. Amém, igreja? Vamos terminar aqui? Já estamos terminando. Meu Deus do céu. Aí o Senhor revela aqui em Jeremias, verso 15,
que Gog é um chefe, que Magog está na Rússia, que Meseque é Moscou. Está lá em Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 e 2. Coloque aqui para a gente ler. Ezequiel 38, versículo 1 e 2. Isso aqui, igreja, isso aqui é importante. Ezequiel 38, versículo 1 e 2. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra do Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, e profetize contra ele. Solta aí. Então o Senhor deu a ordem ao profeta para que o profeta profetizasse. Amém? Então a Rússia virá para Israel com muitos povos. Como que isso vai acontecer? Hoje, irmãos, a Rússia não vai invadir Israel. Pegue a visão, irmãos. Hoje aqui na escola de profetas eu estava ensinando que Israel é a única nação que tem um poder chamado antimíssil. Tem uma ciência chamada antimíssil, é um campo de defesa. Amém? Então, como que eles irão invadir Israel? Pelos ares. Via satélite, eles irão disparar em armas ao mesmo tempo, de forma que Israel não vai poder se defender. E os olhos dos que estiverem aqui irão contemplar. Como irão contemplar se eu estou no Brasil, no hemisfério sul? Eu vou contemplar o que está acontecendo lá no Oriente Médio? Vai, porque você tem celular, tem televisão, tem tablet, você tem acesso às redes sociais. E eles farão questão que todos vejam o que está acontecendo. Compreende ou não? Amém? Aleluia! Os povos árabes, os africanos, Gamer e suas tropas, a Europa Oriental, a Alemanha, os países eslovacos, tudo isso está na Bíblia. Ezequiel 38, verso 6, Ezequiel 39, verso 4, Ezequiel 38, verso 5, Ezequiel 38, verso 1 e 2. Amém? Então, todos esses povos e os fundadores da Armênia se reunirão contra Israel. E para terminar aqui agora, eu digo para você que Jesus já está